Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma mudança no Estatuto da Advocacia e alguns desdobramentos relacionados aos honorários. Antes, porém, queria convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, comentários e também se inscreva em nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, hoje nós vamos falar um tema aqui muito mais voltado para a classe dos advogados. Então é um assunto mais específico para aqueles que são colegas advogados e uma mudança muito interessante que nós tivemos agora no mês de junho de 2026, que faz uma alteração bastante significativa e que impacta diretamente nos benefícios que os honorários vão disponibilizar para os advogados. Então, o que acontece é que, quando nós não tínhamos essa legislação, havia uma discussão acerca de quando os honorários teriam natureza alimentar e quando não teriam. A despeito do Código de Processo Civil já dizer que os honorários têm natureza alimentar, havia uma discussão jurisprudencial e doutrinária se isso não seria só para os honorários de sucumbência e, com isso, ficariam de fora os honorários contratuais. Então, isso foi uma mudança legislativa muito interessante que acabou com qualquer discussão. E agora isso está previsto em lei. Honorários têm natureza de alimento, ou seja, não se discute mais se é honorário de sucumbência, se é honorário contratual ou como importa. Se é honorários, tem a natureza alimentar. E a partir daí, o advogado consegue ter algumas prerrogativas para receber o seu direito, o seu dinheiro relacionado aos honorários, com alguns benefícios que nós vamos elencar aqui para você que nos acompanha e para aqueles advogados que ainda não leram muito sobre a alteração, fiquem por dentro e saibam todos os direitos relacionados a partir dessa mudança legislativa. O primeiro grande efeito é a proteção contra a penhora. Como os créditos alimentares são, em regra, impenhoráveis, o honorário recebido pelo advogado ganha um escudo contra constrições. O dinheiro destinado ao sustento não pode ser tomado para pagar outras dívidas com a mesma facilidade de um crédito comum. Protege-se com isso a subsistência do profissional. O segundo efeito aparece nas situações de falência e de recuperação judicial. Quando uma empresa quebra ou entra em recuperação, existe uma fila para receber, chamada de ordem de preferência dos credores. Nessa fila, os créditos trabalhistas ficam à frente de quase todos os outros, porque são essenciais à vida das pessoas. Ao equiparar os honorários aos créditos trabalhistas, a lei coloca o advogado numa posição privilegiada nessa fila. Em vez de esperar, no fim, ao lado de credores comuns, que quase nunca recebem, o advogado passa a figurar entre os primeiros, dentro do limite legal previsto para essa classe, que é de até 150 salários mínimos. Na prática, é a diferença entre receber e não receber. O terceiro efeito se dá diante do poder público. Quando o Estado é condenado a pagar, o pagamento costuma ocorrer por precatório, que é uma ordem de pagamento com uma fila própria e demorada. Os créditos de natureza alimentar têm preferência nessa fila. Com a lei, os honorários passam a disputar as primeiras posições, o que tende a antecipar o recebimento em relação aos créditos comuns. Há ainda um quarto efeito, mais silencioso, mas igualmente relevante, que é a preferência sobre o crédito tributário. Em concurso de credores, o crédito do fisco costuma ter grande força, mas a lei tributária abre exceção justamente para os créditos trabalhistas. Como os honorários se equiparam a esses créditos, abre-se caminho, conforme a jurisprudência já vinha reconhecendo, para que o advogado receba à frente até mesmo de certas cobranças do Estado. Some-se a tudo isso um efeito de ordem simbólica que não pode ser menosprezado. Ao afirmar na lei que rege a própria profissão que o honorário é verbo alimentar, o legislador reconhece de forma solene a dignidade do trabalho do advogado. A advocacia deixa de ser tratada como mera prestadora de serviço qualquer e tem afirmado a sua função essencial na linha do que a Constituição já proclama no artigo 133, ao dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Esse reconhecimento fortalece as prerrogativas da classe e serve de fundamento para novas conquistas. Portanto, diante de tudo isso que nós mencionamos aqui, de todas essas qualidades, que passa a ter aí o crédito de honorários frente a essa nova legislação,
nós conseguimos observar um passo muito significativo para a nossa classe. E isso é fruto de uma luta e fruto da função essencial que a advocacia desempenha e, portanto, ela tem que ser realmente resguardada para que os honorários, que é o salário do advogado, sejam efetivamente percebidos pelo profissional. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, nos falamos nos próximos.